It's common see Brazilians here? Yes, yes. Really? Yeah, I know Neymar, I know. Ah, okay, the most famous, but simple people as me. Is common see here in Rwanda? You know Rwanda? No, it is my first time. Yeah. You from Uganda? You are from Uganda? Ah, okay. Okay. E aí, esse é o terminal de ônibus de Kigali. Eu tô chegando onde? Em Kigali, Ruanda. Eu peguei um ônibus 9 horas da noite em Uganda e agora são quase 9 horas da manhã aqui, 8 horas da manhã. Então foram quase 12 horas de viagem. Deu uma parada, né? Porque tem que parar ali na fronteira pra fazer, pra carimbar a sua saída da Uganda e a sua entrada em Ruanda. E acho que isso levou mais ou menos uns 30 minutos. Então, gente, fica aí essa dica importantíssima para vocês não pedirem ajuda nesses lugares, porque sempre desconfiem da ajuda nesses lugares. Na fronteira, sempre que vocês estiverem trocando de país, vai ter lá um guichê que é Parter, Exit. Vão nesses primeiro, porque significa que você vai carimbar a sua saída do país que você está. E você depois vai no Arrival, que é onde você é o país que você vai entrar. Então sempre sigam esses dois passos. Se você já tiver o Visa, já tiver o visto, só segue. E segue na confiança, na cara, no peito e vai. Agora, se você não tiver, quando chegar lá e for possível no país você tirar o visto na hora, você vai no balcão de chama Custom Services. Você vai nesse balcão para pegar o formulário. Vai sempre pega direto das fontes das fontes oficiais. Por mais que os carinhas ali pareçam oficiais, eles não são. Então, use sempre os guichês oficiais para vocês conseguirem, para vocês não terem ajudas que não são ajudas, beleza? E eu tô indo pro hostel e eu vou mostrar no caminho para vocês. Uma outra coisa, tentei usar meu chip da Airable aqui, e que tem que ser um específico para Ruanda, porque na experiência África Ruanda não entra, no Discover Global também não entra. Então, quando chegar no hostel, eu vou ver no Wi-Fi se volta a funcionar. Mas na minha primeira experiência, o chip não está funcionando.
uma outra coisa também pra falar pra vocês é que dessa vez, quando eu cheguei, na verdade foi o rapaz que a gente dividiu o banco ali, né? Ele me deu uma ajuda genuína, ele foi comigo até o táxi, ele tem certificado, o cara era taxista, ele fez eu sentar e falou assim, ó, se acontecer alguma coisa, ele deu o cartão dele pra eu ligar pra ele, de uma forma muito genuína, sabe? Sem contato físico, sem palhaçadinha, assim, sabe? Muito bacana isso. E ele falou que pra eu ficar tranquila também, que se acontecer alguma coisa e tal, Irlanda é muito segura, muito segura. Eu já tô curtindo esse ventinho fresco aqui, porque Kigali é cercado de montanhas e tá muito gostoso, tá um sol forte que já dá pra sentir nos 5 horas da manhã, mas tá... E eu cheguei no Iambi Hostel. E eu tô esperando meu café, mas antes eu já vi essa vista. Eu nem sei se eu posso pisar aqui, mas eu vou pisar. Porque é muito alto. E eu adoro a altura. Ui! Olha só essa vista da cidade, gente. E é adorável. E aí eu tô com o cabelo que vocês já viram do jeito que tá. Olha quanto verde. E eu já fiz um novo amigo de 4 patas. Um bebezinho. Espero que ele apareça de novo. E a mão da direção aqui em Ruanda é a mesma do Brasil. É do lado esquerdo. E a gente tá começando o tour. Where is here? This place is called Gikondo. Gikondo. Yeah. Gikondo. Is town or not? Sorry? Is town? Town? Yeah. Yeah, Gikondo city. Okay, Gikondo City. E o trânsito doido continua em todos os países da África. A gente vai cruzar essa avenida sem nenhum semáforo, mas a gente vai cruzar. Olha só, aí, olha aí. Cruzamos. Then if a police sees him without that small uniform, Okay. just the fine. Okay. Yeah. Same as if It's better to define. same as if he's driving the passenger without the helmet, the cap, and then he get the fine as well. Okay. It's the same in Brazil. Yeah. Então aqui tem um serviço também de mototáxi. E aí o guide tava me explicando a diferença daqui com a Uganda. Que aqui precisa usar o capacete, ó, todo mundo tá com capacete, tanto o motorista quanto o passageiro. Eles usam esse coletinho para identificação, que eles estão prestando esse serviço, então mais para identificação da polícia. E não pode mais do que um passageiro, porque lá na Uganda eles dão duas caronas, mais mala, mais um monte de coisa carrega na moto junto. Aqui já é mais regulamentada a situação.
E se eles desobedecerem qualquer uma dessas regras, eles têm que pagar uma multa. E pessoal, a gente tá chegando aqui no Kigali Genocide Memorial e não pode gravar em nenhuma parte. Então, a gente tá entrando aqui e aí quando eu sair eu conto a experiência pra vocês. E aí eu cheguei aqui no Memorial do Genocídio e eles têm uma mensagem que é o Ubuntu, que significa generosidade, bondade e gentileza. E aí Ubuntu significa humanidade. Eu achei lindo esse símbolo, eu faria uma tatuagem de novo. Lindo. Acabou agora, acabei agora, né, de assistir, de ler, de chorar. Cara, esse memorial é muito forte. Na entrada você assiste 5, 10 minutinhos de um vídeo com um overview sobre o que foi o genocídio. E ali eu já despenquei de chorar, porque eu fico me questionando o quanto que a gente tem medo. Ao ponto de achar que através da eliminação de pessoas que são diferentes, a gente vai se tornar mais... A gente vai ter mais força, ou a gente vai ter mais privilégios, e a gente esquece da união, porque é assim que a natureza, os animais, as plantas, eles vivem, eles se unem. E uma espécie não ataca a si própria, né? E a gente ainda tem muito o que aprender com a natureza. Mas eu vou fazer um resumo para vocês do que foi esse genocídio. No começo do século XX, os alemães chegaram aqui em Ruanda. E depois durante a Primeira Guerra Mundial, os belgas chegaram aqui. E aí foi onde começou a ter uma dissociação entre as etnias aqui em Kigali. Então tinham três etnias aqui: os Tutsis, os Hutus e os Tiwas. Os Tiwas eram 1% da população, 84% eram os Hutus, e os Tiso, eles eram 15%, isso. Então, eles eram a minoria pensando em relação aos Hutus. Mas os belgas, durante a colonização aqui da Ruanda, eles inseriram um pensamento de que os Tiso, eles eram... Eu posso até estar falando o nome errado dessa etnia que foi massacrada nesse genocídio. Mas os belgas inseriram um pensamento de que eles eram uns aliens. E aí começou a ter... Primeiro, né, foi esse entendimento entre eles que era uma guerra étnica, né, só entre o povo de Ruanda. Mas com o tempo foi visto que isso fazia parte de toda essa caminhada que tinha, né, na época, por conta da Primeira Guerra Mundial, da União Soviética, do colonialismo aqui da África. E aí, em 1994, em 7 de abril de 94, que foi instaurado fogo aqui, aconteceu o genocídio. Gente, é muito triste, assim. Você vê as pessoas, os sobreviventes, né, na reportagem, falando de como foi. Então, assim, os pais, né, mãe, pai, até as crianças foram mortas, um nas frente dos outros. E o que aconteceu? Os belgas, eles se infiltraram
entre as famílias, ao ponto que um familiar entregava o outro para tentar salvar a si próprio, para tentar salvar a sua família, mas no final das contas, o grupo étnico, diferente do Hutu, eles foram todos aniquilados, né? Foram poucos sobreviventes. E aí, na história, né, você vai caminhando aqui, vai lendo todos os fatos, mais de 300 mil crianças ficaram órfãs. Cara, é muito chocante. É muito chocante. Eu recomendo vir. É entrada gratuita, você pode fazer uma doação do valor que você quiser. Porque isso faz parte da nossa história, sabe? E eu acho que é bom pra gente refletir o quanto que muitas vezes a gente não está sendo assim diretamente, né? Mas assim, quanto que o nosso medo, ele nos impede de dar outros passos, sabe? E eu acho que essa reflexão é necessária pra gente conseguir ser mais livres. Eu tô saindo daqui, uma área verde bem bonita, mas o conteúdo é muito forte. I can use to buy there? I can use it to buy here?